uma possibilidade de nos conectarmos melhor a nós e às pessoas que nos cercam. Então, eu fico muito feliz de poder trazer esse tema que eu considero relevante e que eu tenho certeza que pode mudar aí a sua situação ou a sua forma de encarar esse momento. Então, nesse primeiro momento, independente de onde você estiver, já entrando no movimento de autopercepção, faça durante 1 minuto um check-in. Para, respira fundo um pouco. Se você estiver no Facebook, se você assistir essa palestra depois, aonde você estiver acompanhando, para 1 minuto, faz uma respiração, como o professor Bruno ensinou na aula passada, né? Te conecta um pouquinho a tua respiração ao aqui e agora e se pergunta, como é que eu estou chegando aqui, nesse momento, aos que estão na sala? Como é que eu estou me sentindo agora? Um estímulo de curiosidade, de autopercepção, o que eu sinto nesse momento. E aí já é uma possibilidade de começar a criar um repertório emocional, um repertório de estados. Como eu estou me sentindo, porque a comunicação, ela permeia, ela demanda uma autopercepção. E um estado de consciência vai te ajudar a te comunicar melhor. Então, eu costumo estimular muito essa forma de nos conectar ao que sentimos. Então, por 1 minuto, não precisa partilhar comigo, respira fundo e apenas traz a tua consciência de como você está se sentindo nesse momento. Perceba o que se passa dentro de ti. Qual o estado que você se encontra nesse momento? Ok? Mais consciente, então, de como você chega, né? Vamos seguir a nossa fala aqui. E vamos entender o que é a comunicação, então, né? E para que ela serve. Comunicação é a ação de nos comunicar. E o que é comunicar? Né? Por que, né? Da onde que vem isso? Comunicar é tornar algo comum. Segundo a etimologia da palavra, é tornar algo comum, é partilhar algo. Então, quando eu me comunico com o professor Gabriel, porque eu quero partilhar com ele alguma ideia, um pedido, eu quero tornar comum algo que está comigo, assim como ele fará em contrapartida, ou talvez inicie fazendo. Quando eu anuncio um flyer sobre um determinado curso, porque eu quero comunicar às pessoas que em determinado momento eu quero tornar comum aquela informação. E é uma comunicação que é interna, que eu faço comigo. Sabe aquelas vozes que às vezes vêm conversar comigo e me dizem assim, de um lado parece que tem e diz, vai lá e faz, você pode, vai. E a outra vem e diz, não, veja bem, já não deu certo uma vez, ou tá vendo, isso não é para você. Então há um diálogo interno e há um diálogo externo, que é como você interage com as outras pessoas. E para isso você usa tipos de linguagem, né? Linguagem verbal, linguagem corporal, para emitir essa comunicação, essa partilha, tornar comum aquilo que você tem de interesse. Para isso, vale lembrar sempre que existe um emissor e um receptor. Uma pessoa que vai enviar um código, então, e uma pessoa que vai decodificar esse código. E depois vai enviar um novo código que passa a ser decodificado pelo outro. Ao emitir algo para alguém, né, é importante que eu tenha clareza do que eu estou querendo enviar, que código que eu estou querendo enviar. E vem a minha primeira reflexão aqui. Será que eu estou enviando um código de forma correta? E existem ruídos. Quando há um ruído nesse meio aqui, quando há, por exemplo, daqui para cá um julgamento, uma forma agressiva de me posicionar, ou quando quem está recebendo também, às vezes, estiver engatilhado emocionalmente, ou se eu tiver, por exemplo, com raiva dessa pessoa por alguma coisa que ela fez anteriormente,
eu já crio um certo bloqueio a tudo que vem dela, eu crio ruídos nessa comunicação. E o código que está sendo me enviado, ele passa a ser decodificado com base nas minhas emoções, nos meus julgamentos, nas minhas rotulagens. E aí é o grande conflito entre a comunicação. Porque nem sempre eu tenho consciência do código que envio e nem sempre eu sei decodificar o código que chega até mim. Que nem sempre está claro, assim como também pode haver bloqueios, né, que eu tenho aqui para decodificar. E quando o emissor envia, o receptor decodifica de forma errada, logo em seguida vem um código de uma outra forma, e aí começa um processo de retroalimentação que vai acabar em uma crise, em uma briga, em um conflito. E aqui eu não estou falando de um conflito sadio, um conflito que vem um conflito de ideias. Aqui eu estou falando de um conflito, por exemplo, no seu relacionamento amoroso, com seus filhos, e que vai tornar aquela conexão ruim, né? Que vai afastar você do outro, ao invés de te conectar ao outro. Então, para isso, é importante eu ter clareza. É clareza de como eu estou e o que eu desejo com relação ao outro. Porque, às vezes, nem eu mesmo sei qual é o código que eu quero enviar ao outro. E, às vezes, eu quero enviar um código e eu envio outro, né? Movido por uma raiva, movido por um estado emocional que eu não sei também gerenciar. E aí eu acabo falando outro, aquilo que eu não gostaria de ter falado. Ou então eu me calo e eu vou criando dentro de mim ruminações, e vou criando dentro de mim aquele que a gente chama de ranço. E quando o emissor envia um código, eu estou nutrida por aquelas emoções, aquilo que eu guardo, que eu decodifico de acordo com o que eu quero, considerando aqueles padrões internos que eu guardo. Aí eu não consigo me expressar. Então percebam que a comunicação é uma das coisas mais sutis que nós temos, né? E que qualquer intercorrência na comunicação nos gera muitas vezes gatilhos emocionais e que são difíceis de gerenciar, porque eles começam, né, tem vários paradigmas, eu vou falar um pouquinho deles, mas começa aquela disputa de poder, de quem está certo e quem está errado, e um desgaste de energia muito grande. E nesse momento, especialmente, né, temos tantas coisas para cuidar, e estamos mais próximos aos nossos familiares ao mesmo tempo, estamos mais vendo as pessoas muito tempo no dia e tem horas que a gente não sabe lidar com as situações. Aí vem uma pressão de um lado, eu não sei gerenciar as emoções, os gatilhos que vêm dessa pressão e eu acabo tendo dificuldade nesse processo de comunicação. Então, queria trazer vocês primeiro por que de falar disso, né? E o que isso tem a ver também com mudar o mundo. Uma vida mais feliz e com significado, ela depende da qualidade das nossas relações. E nós nos relacionamos a todo momento em vários lugares, em vários contextos diferentes. Desde o momento em que eu desço e passo pelo porteiro do meu prédio, até com os meus vizinhos, com o meu filho, com o meu pai e minha mãe, com pessoas no meu trabalho, nas minhas relações como um todo. E os estudos científicos mostram já para a gente que o que torna uma vida realmente feliz e com significado são as qualidades dos nossos relacionamentos. E a qualidade dos nossos relacionamentos, ela não demanda uma quantidade necessariamente de seguidores, tá? É a qualidade nas suas conexões. É o quanto você se sente seguro e confortável dentro das relações que você tem. O quanto você está conectado às pessoas e tem condições, por exemplo, de expor algo que se passa com você de forma segura. E também ao acolher o outro. E nesse processo de conexão, nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de enviar códigos e decodificar códigos, e da forma que acolhemos o outro. Então, estabelecer relações seguras, afetivas, conexões afetivas é importante nesse momento, em qualquer contexto, para a nossa vida, para que sejamos mais felizes, mais saudáveis. Tanto que, se você prestar atenção, né, eu brinco que é assim,
Eu posso não conseguir comprar, às vezes, uma coisa que eu não, né, que eu queria comprar. Mas essa frustração, ela é momentânea e vai. Agora, quando você briga com alguém ou quando você discute com alguém, como isso nos faz mal? Como ter ruídos nas nossas relações, dificuldade nas nossas relações, nos afeta muito mais do que coisas materiais que não temos ou, né, por vezes deixamos de ter alguma coisa que acontece do ponto de vista físico, material, não nos afeta como a, aquilo que acontece do ponto de vista relacional. Então, cuidar das relações é cuidar de ti. Estabelecer relações seguras, conscientes, também vai trazer para você um bem-estar. Então, a partir disso, eu quero apresentar a vocês um pouquinho das linguagens. O que então, dentro dessa comunicação, nos afasta e nos aproxima dos outros? Uma das primeiras coisas que nos afasta das pessoas são julgamentos. Quando eu uso na minha comunicação julgamentos moralizantes, e eu carrego a minha fala e o meu acolhimento do outro com julgamentos, eu afasto as pessoas. Quem gosta de partilhar algo com quem se você sabe que vai ser julgado pela pessoa? Então, frases como: seu problema é ser egoísta demais, você nunca entrega o trabalho no prazo, você nunca ajuda o outro, generalizações, rótulos, comparações, transferência de responsabilidade, quando você tira a responsabilidade e transfere ao outro, então a culpa disso é sua, eu não sempre para o outro. Depreciação, falas com depreciação, com diagnósticos, você é isso, você é aquilo. Esses julgamentos nos afastam. E quando você vai emitir um código lá, quando eu falei do emissor, quando ele inicia emitindo um código que tem julgamento, no momento do julgamento já, ele bloqueia o restante da comunicação do receptor. E o receptor passa, então, a mentalmente organizar sua defesa, para que na sua defesa ele consiga trazer elementos que vão comprovar que quem é o culpado é o outro. E você fica nessa retroalimentação. Então, trazer julgamentos para sua fala vai dificultar a sua linguagem com o outro, a sua comunicação com o outro. Então, é um primeiro ponto. Tomar cuidado com o que nos afasta do outro. E isso é tão sutil na nossa fala, no nosso dia a dia, que vem em frases que às vezes não parecem, né? Mas frases como: você nunca faz nada, você nunca ajuda, isso dentro da sua casa afasta o outro. Isso deixa o outro numa situação que ele realmente, não, já que eu nunca faço nada, então não vou fazer. E quantas vezes isso é o começo para um pedido? Então, você nunca faz nada, por que você não ajuda nisso? Então, o porquê você não ajuda nisso, ele nem ouve, porque você já rotulou ele previamente e ele já criou. Então, ele vai criar uma frase mental para poder responder aquele nunca. E assim vira um processo que afasta e que gera um desgaste de energia gigante na gente. Eu brinco que a gente tem o costume de gastar mais energia tentando convencer os outros do que eles deveriam ser, e que geralmente tem a ver com o que nós gostaríamos que ele fosse, do que com você sendo aquilo que você deseja ser e deseja que o mundo seja. Então, é importante zelar por isso, é importante tomar cuidado nesse tipo de linguagem, de modo que você possa aproximar as pessoas. Ok? E a linguagem que nos aproxima do outro, então? É uma linguagem de curiosidade, né? Fazendo perguntas sobre a pessoa. Então, a pessoa vai partilhar com você alguma coisa, né? Demonstrar interesse por ela, diferente daquela curiosidade da fofoca. Tá? E aí, curiosidade aqui, leiam com ressalva e cuidado, não é curiosidade para ficar assim, né, intervindo na vida alheia que não lhe cabe. A vida alheia é do outro. Mas é curiosidade de que quando, por exemplo, a Júlia for partilhar comigo algo que se passou com ela, eu vou acolher ela dentro da partilha e eu vou fazer perguntas para checar. Então, foi isso que aconteceu, Júlia? Então,
que seja estimulante, né? Que ela perceba que eu estou lá com ela naquele momento. O que acontece às vezes quando o outro vem me contar alguma coisa e eu tô nesse paradigma aqui, né? Existem até dentro da comunicação alguns rótulos, por exemplo, abominável homem em BGE, que é aquele cara que diz assim, a Júlia chega para mim, vou pegar a Júlia, mas pode ser o Roberto Almeida, que está aqui também. Então, o Roberto chega para me contar e dizer, cara, meu trabalho não tá bacana. Nossa, meu chefe tá chato, não sei o quê. Ele tá me cobrando uns negócios, nossa, fora, sem noção. E eu chego pro Roberto e digo, olha, Roberto, eu sei que tá chato, mas segura a ponta aí, porque tu sabe que a situação no Brasil tá difícil, então engole o sapo e segue o barco, porque tu tem emprego, então seja feliz. Ou seja, o que o Roberto tinha para partilhar comigo naquele momento, ele queria desabafar comigo, ele queria apenas extravasar uma dor que ele estava sentindo. Naquele momento eu trouxe para ele, né, uma situação do Brasil que não cabia naquele momento eu trazer. Se ele tinha o objetivo de partilhar comigo para desaguar um pouquinho, pôr para fora, naquele momento aquilo se perdeu. Ou então o Roberto vem para me contar uma situação, sei lá, pode ser do trânsito, que é comum. Olha, tu não viu como é que tá o trânsito hoje lá da PTG. E eu chego e falo assim, ixi, é porque tu não viu do Colorado. Tu não viu como é que tá a situação do Sobradinho. Sabe aquela disputa para ver quem tá mais na lasqueira? Virar uma disputa para ver quem tá numa pior situação. Então, não é esse tipo de linguagem. É importante a gente estabelecer um espaço para que a pessoa possa partilhar conosco aquilo que se passa com ela. Então, acolher o outro, ouvir mais o outro, é importante, a escuta empática, né? Eu brinco que não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Talvez seja para a gente ouvir mais do que fala. No mínimo, isso é simbólico e deveria nos dizer alguma coisa. Escutar mais do que falar. E ao escutar, trazer um movimento de empatia para escutar com o outro. Só um pouquinho, filho. Tá, só pode desligar da... Isso, meu filhotinho tá aqui. Então, dentro dessa escuta empática, tentar escutar por entre as palavras o que é de simbólico naquilo que o outro te traz também. Né? Empatia, ela é mais do que apenas se colocar no lugar do outro, mas também estar com o outro. É entender como a sua passagem pelo outro impacta aquele espaço do outro. E escutar empaticamente significa escutar. E não apenas, quando você está escutando alguém falar, você vai elaborando a resposta para o outro, para tentar dar um conselho, para tentar dizer o que o outro deve fazer. Então, é escutar mesmo o que o outro tem a dizer. Esse talvez seja um dos desafios que nós temos aí. E os pedidos, né? Outra coisa importante é ter clareza no que você deseja do outro. Então, professor Gabriel, só para que a gente, para checar, você pode subir esses slides para mim hoje, caso eu não consiga, e não mandar e imaginar que ele vai fazer isso sem eu ter feito um pedido. Nós temos, às vezes, essa vaidade, né, de que o outro saiba o que nós desejamos. Isso é muito comum nos nossos relacionamentos. Pô, mas ele está casado comigo há 10 anos e não sabe o que eu quero? Não tem como saber. Nós mudamos. Quem nós somos ontem, nós não somos mais hoje. Nossos pedidos mudam também. Os nossos desejos, né, mudam um pouco. Então, é importante trabalhar com pedidos claros. E pedido é diferente de exigência. Então, por exemplo, né, eu marquei lá com a minha tia para almoçar domingo, tá? Né? Então, se você se organiza, às 10 horas a gente sai. Isso é uma exigência, isso não é um pedido. Então, quando você exige ao outro, você afasta o outro. O outro até iria com você tranquilo, mas o fato de chegar com uma exigência afasta ele daquilo. E às vezes ele não vai, não é porque ele não queria ir, mas a forma com que você pediu para que ele, né, fosse, afastou ele. Então, o que não foi dito, gente, vamos parar de achar que o outro tem bola de cristal e sabe tudo que se passa dentro de nós. Porque às vezes uma frase de alguém nos engatilha e nos deixa angustiados
E o outro não tem como saber disso se a gente não disser. E aí também é um dos grandes desafios que nós temos hoje, de conseguir expressar o que sentimos e o que se passa com nós. Porque às vezes até para nós isso não está claro, até para nós não está bem elucidado o que é aquilo que está se passando conosco. Então, a partir disso, né, o que está no meu controle na comunicação? O que eu posso fazer por mim dentro da comunicação? Autoconexão, primeiro, a comunicação interna. Começar a entender o que se passa dentro de mim. Acolher o que se passa dentro de mim. Parar, às vezes, no dia para entender por que você foi engatilhado por uma mensagem de WhatsApp. Por que uma mensagem no e-mail, uma frase específica, ela te engatilhou emocionalmente e te deixou irritado, com raiva, triste, frustrado, né? E tantas percepções. Um convite à autoempatia também. Então, ter empatia com os outros é importante, mas autoempatia também e autocompaixão. Se acolher um pouco mais. O que eu falo está no meu controle, porque, afinal, até palavras saírem da minha boca, existiu uma intencionalidade aqui, existe uma elaboração. Até a palavra sair da minha boca. Só que quando eu, ao invés de usar as emoções, eu sou usado por elas, eu não tenho controle do que sai da minha boca. Quando eu sou movida pelas emoções, muitas vezes eu não controlo o que se sai da minha boca. Então, cuidado com o que eu falo, para que seja claro, para que expresse realmente que eu envie um código claro, para que o outro possa recebê-lo. E o que eu escuto, olha que interessante, também o que eu escuto. Hoje é engraçado, né? A gente é tão facilmente engatilhado, você está no trânsito, né? Já vi, assim, motorista de ônibus, por exemplo, com um negócio, uma rua, que o carro entrou num buraquinho e ele ficou extremamente irritado, e aí pessoas que às vezes você vai falar uma frase e elas reagem, né? Então, é interessante. Assim eu posso ser também. Então, será que eu estou compreendendo o que está vindo do outro? Será que eu estou levando para o lado pessoal? Por que somos tão facilmente engatilhados emocionalmente? Então, a leitura para além do que eu ouço. Quando a minha mãe chega para mim e diz assim, você não lavou a louça de novo? Naquele momento, eu tenho algumas escolhas. Uma delas é responder a minha mãe. Dizer, pô, eu vou ajudar nessa casa porque meu irmão também não faz nada, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ou então eu vou acolher e entender que minha mãe está precisando de apoio, que ela está cansada porque o serviço está ficando todo para ela. E que ela ela não sabe falar, ela não teve um curso de comunicação consciente. E que a maneira dela expressar a necessidade de apoio e de ajuda está sendo aquela. É ler para além daquilo. Empatia e acolhimento. Então, são formas que estão no meu controle no dia a dia. Estou falando que é fácil, gente? Não, nada disso. São desafios, mas é um movimento. Então, assim como eu vou lá e aprendo uma teoria X para aplicar, eu também tenho a comunicação que eu posso aprender. E, infelizmente, na escola não nos ensinaram tanto isso, às vezes não aprendemos sobre, mas ter consciência de que todas essas formas aqui estão no meu controle é um passo inicial. Talvez eu ainda não tenha uma boa escuta, clareza no que falo, eu não tenha consciência do meu estado, da minha comunicação. Mas com certeza você tem um potencial para desenvolver ela. Com certeza você tem possibilidade. E é um momento muito rico para você fazer isso agora. Aproveitar as pessoas que estão na sua casa, para você exercitar a comunicação consciente. Então, a partir disso, eu queria, né, que você refletisse um pouquinho aí. Como é que está a sua comunicação hoje? Se você pudesse olhar para essas 3 formas de comunicação, sua comunicação está mais agressiva, passiva ou assertiva? O que seria uma comunicação agressiva? Aquela pessoa que fala e não está preocupado se vai ofender ou não os outros. Eu falo mesmo, que eu sou sincero, né? Existem várias desculpas para a pessoa ser assim, entendendo que sinceridade é diferente de agressividade. Então, você pode ser sincero sem ser agressivo. Eu posso manifestar algo que me feriu, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui que me aparece agora, Kate.
algo que a Kate tenha feito e que me gerou uma tristeza, uma frustração, e eu não preciso magoá-la para isso. Eu posso chegar e dizer, Kate, na reunião hoje, você me expôs de uma situação desconfortável, então me senti triste e irritada. Que tal se da próxima vez você pudesse? Então eu manifesto a ela, eu sou sincera com ela, eu sou autêntica, mas eu não preciso ser agressiva. Diferente daquela pessoa que diz, eu falo mesmo. Eu falo mesmo que o importante é não ser falso, é falar. Entenda que sinceridade não te dá o direito de ser agressivo e mal educado. Tá? Agressivo é aquela pessoa que sai falando mesmo. Passivo é aquela pessoa que guarda, quieta. E aí, tem até no Instagram, tem né, Facebook, aquelas imagens que dizem assim, eu prefiro o silêncio do que a razão. Eu prefiro ficar quieto porque não sei o quê. Essa é uma premissa que vale quando isso não te afeta. Por exemplo, no trânsito. Alguém te fechou no trânsito e, sei lá, você ficou extremamente irritado e tal, e naquele momento aquela pessoa você nunca mais vai ver na vida e tal. Você não precisa ir lá e expor tudo que você sentiu. Agora, dentro da sua casa, nas pessoas com quem você convive, que você está próximo, ser passivo é uma maneira de você internalizar e ir guardando emoções e guardando aquilo que você sente, e aquilo vai começar a ruminar em você e vai fazer mal para você, para sua saúde. Não conseguir se expressar, não conseguir dizer que, poxa, eu não quero ir nesse domingo no encontro da família, porque eu quero ficar em casa, eu tenho necessidade de descanso e de ficar em silêncio. A gente pode ficar em casa esse final de semana? Então, é poder dizer ao outro o que se passa. É poder dizer ao filho, né? Importante também dar voz ao filho. Tem muitas crianças que são passivas, porque o pai e a mãe chegam e dizem, não, cala a boca mesmo, que isso aí não é importante para ti. Não, isso aí é besteira, ó. O filho chega para dizer que está triste, e o pai diz, não, isso aí é besteira, não tem que ficar triste com isso, não. E aí o que acontece? Essa criança começa a se calar. E ao se calar, ela internaliza isso e começa a ter grande dificuldade de lidar com o que se passa com ela. E existe uma forma assertiva de comunicação que, então, você consegue emitir o código, ele chega com clareza até o outro lado e você também recebe com clareza o código que chega do outro lado. Você consegue ter mais fluidez na sua comunicação e transmitir aquilo que você quer transmitir e também ter um cuidado com o que você recebe. Então, são 3 formas. Às vezes, você vai precisar da forma agressiva. Claro, né? Imagina que seu filho está, sei lá, ou alguém está próximo de sofrer um acidente. Você vai gritar com essa pessoa, tira a mão daí e tal. Você vai agir de forma agressiva por uma necessidade. Tem vezes que é melhor você ficar em silêncio quando você sentir que não vale a pena você emitir sua opinião sobre determinado ponto de vista ou algo assim. Você vai ser passivo e tem vezes que você vai ser assertivo. Então é possível, né, você pairar nas 3. O ideal é que você fique mais na assertiva, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Ok? Professor Gabriel, se tiver alguma dúvida, você já pode me sinalizar aí. Tem um comentário aqui do Roberto Almeida, ele fala, por isso que é importante sabermos e aprendermos mais sobre comunicação não violenta. Sim. Estamos chegando lá, Roberto. Exatamente, que é a forma a forma assertiva que eu vou trazer para vocês hoje. A CNV, ela, graças a Deus, assim eu falo, está entrando nas escolas hoje. Ela já, acredito que em pouco tempo vai ser um conteúdo das escolas mesmo. Na pedagogia, eu já trago esse conteúdo para a formação dos estudantes em pedagogia. Então, eles já levam isso para dentro de sala de aula, que é uma maneira de comunicação assertiva. Talvez seja um dos calos do ser humano, conseguir se comunicar com outros seres humanos. Seguindo, então, a comunicação assertiva, ela traz uma lógica de autenticidade, ou seja, você, pode expressar aquilo que se passa com você. Empatia, ela gera empatia, você se conecta aos outros de forma mais empática, lembrando que empatia não é só se colocar no lugar do outro. Empatia, se eu me coloco no lugar do Gabriel, por exemplo,
Talvez eu não valide o que se passa com ele, porque ele vai me trazer uma situação que para mim é tranquila, é uma besteira, né? É muito comum isso acontecer. Uma amiga sua vai partilhar algo com você que para você é numa boa, você leva super bem. Só que para ela traz dor. E aí, quando você diz, não, para com isso, menina. Não, isso é besteira, ó. Não, ele terminou com você, mas tem mais tantas pessoas no mundo e tal. Você invalida o que se passa com ela, que para ela, a percepção dela, a lente dela para o mundo é diferente da sua. Então, empatia é mais do que se colocar no lugar do outro. É entender o que se passa com o outro, validando o sentimento do outro, e trazendo o seu espaço para melhorar o espaço do outro. Também uma lógica de compaixão e consciência. A gente possa se comunicar de maneira mais consciente, que ao abrir minha boca ou ao acolher o que o outro me diz, haja mais consciência. E eu não seja levado e tomado por... São palavras que saem, mas depois por que elas saíram? E nesse sentido que eu apresento para vocês o que o Roberto traz aqui, a CNV, comunicação não violenta. Então, é uma maneira assertiva de comunicação que foi desenvolvido por Marshall Rosenberg, esse psicólogo norte-americano, e ele sistematizou essa forma de comunicação. Ele convivia, trabalhava em escolas, em ambientes de muito conflito, de muita... na época das crises raciais, muita briga, muita gangue. E ele começou a investigar que mesmo diante daqueles conflitos, existiam relações que se estabeleciam e que geravam conexões. E ele sistematizou, então, a CNV a partir disso, dessas observações que ele fez. E ele traz algumas questões para a gente entender. No cerne de toda raiva, há uma necessidade que não está sendo atendida. Quando alguém chega com raiva, ou quando a gente age com raiva, é porque uma necessidade nossa não foi atendida. Quando a nossa mãe chega e diz, por exemplo, com raiva, que a gente não está ajudando em casa, ela está dizendo que está precisando de ajuda, só que ela não aprendeu a falar isso de forma mais assertiva. Ela usa da agressividade para manifestar algo que para ela está ferindo. Então, nós nunca ficamos com raiva por causa do que os outros dizem ou fazem, e sim pelo pensamento que nos deixa, ou seja, pela forma que nós encaramos o que o outro tem a dizer de nós, o que o outro traz para nós. Então, a partir do outro, eu gosto de uma frase do Lander Carnal, inclusive, que ele diz assim: por que nós nos ofendemos? Se o que o outro vai dizer é verdade, por que nos ofendemos? E se o que ele diz é mentira, não temos por que nos ofender, porque é mentira. E se é verdade, é verdade. E se é mentira, é mentira. Então, só existem esses dois caminhos. Se é verdade ou se é mentira. Independente delas, por que nos ofendemos? Então, fica essa reflexão. E a partir disso, então, o que é a CNV? Já entrando para a gente exercitar um pouquinho. A CNV, ela traz 4 elementos sistematizados, então, que são importantes para a gente considerar para a nossa comunicação. A observação, os sentimentos, necessidades e pedido. Eu até deixei aqui no chat depois, Gabriel, se você quiser recompartilhar, um checklist do Instituto CNV Brasil com uma lista de sentimentos e necessidades. Infelizmente, nós temos um repertório emocional muito pequeno, porque não fomos alfabetizados emocionalmente. Nós aprendemos muitas palavras, inclusive em línguas diferentes, mas a linguagem emocional nós não aprendemos de forma geral. Então, nós temos dificuldade de compreender o que se passa conosco. Tanto que muitas vezes trazemos mais pseudo-sentimentos do que sentimentos efetivamente. Então, observação, primeiro passo, trazer o fato como ele foi e não o seu julgamento sobre ele. Então, eu trouxe um exemplo aqui sistematizado. Você ficou de me enviar sua parte do relatório até ontem às 18 horas e eu ainda não o recebi. Então, é importante que você cheque primeiro se você também não tiver recebido, porque às vezes, nesse excesso de informação que temos, nós recebemos, não vimos e cobramos o outro. Então, cheque primeiro, mas vamos imaginar que isso aconteceu. É diferente de eu dizer, pô, você atrasou de novo, você sempre manda fora do prazo. É diferente quando eu chego para você e digo aquilo que realmente, efetivamente aconteceu sobre aquele contexto. Quando eu digo para você que você nunca manda as suas atividades ou suas tarefas no prazo, eu trago o julgamento e eu generalizo dizendo que
você não atende prazos nunca. Quando talvez você teve um problema naquele dia e você naquele dia não enviou. Então, sentimentos, os meus sentimentos, não são sentimentos dos outros. E também não são pseudo-sentimentos. Quando eu digo, por exemplo, que eu estou me sentindo abandonada, que eu estou me sentindo enganada, na verdade, eu estou me sentindo triste, assustada, sozinha. Quando eu falo abandonado, por exemplo, nossa, estou me sentindo abandonado por você. Eu estou trazendo uma carga para você. Eu estou dizendo a você que você me abandonou. Quando, na verdade, o meu sentimento é tristeza, eu estou me sentindo sozinha. Então, é trazer o seu sentimento e não o sentimento, um pseudo-sentimento, que traz a carga para o outro. Então, os sentimentos aqui, eu fiquei irritada e preocupada. E aí, dentro desse sentimento, há uma necessidade sua. Vocês já se perguntaram por que você sente o que você sente? Por que você sente uma raiva? Por que você sente tristeza? Por que você sente, por exemplo, uma preocupação, uma irritação? Porque em você uma necessidade foi ferida. Por isso que nós sentimos o que sentimos. Todos, né, têm necessidades que são atendidas ou não são atendidas. E quando as necessidades, então, são atendidas, temos um repertório de sentimentos. Quando elas não são atendidas, temos outros. Dentro das necessidades, então, meu exemplo aqui, ó, pois o comprometimento, a responsabilidade, a entrega do relatório e o seu apoio são importantes para mim. Eu trago 3 necessidades minhas: comprometimento, responsabilidade e apoio. 3 coisas que eu preciso e que você não me atendeu por não me mandar naquele dentro do prazo. E aí eu posso fazer um pedido, nem sempre eu vou ter um pedido para fazer, mas nesse caso, você pode me enviar até o meio-dia de hoje, mesmo que não esteja finalizado? Da próxima vez, você me deixa saber previamente se você tiver algum problema? Você me avisa previamente? Por quê? Porque assim eu consigo me organizar para fazer o que eu tiver que fazer e suprir aquilo que você não conseguiu fazer. Porque a gente tem até um tempo para enviar esse relatório. Essa forma de comunicação pode ser aplicada na sua casa, pode ser aplicada com seu pai e sua mãe, com seus filhos, à medida que você traz consciência. Então, seu filho, por exemplo, você sempre deixa tudo bagunçado. É diferente de dizer, olha, eu estou vendo que seu quarto está bagunçado nesse momento. É uma observação real. E eu fico irritada, porque eu tenho a necessidade de organização. Você pode me ajudar? É diferente de chegar e dizer, pô, você não ajuda em nada, não faz... Sabe aquela comunicação que já afasta o outro. Então, à medida que você traz, e aí não precisa ser isso aqui é um exercício de consciência mesmo, de estabelecer uma comunicação mais consciente do seu dia a dia. Ela não precisa ser uma estrutura robotizada, né? Mas é uma forma de você trazer uma conexão maior com o outro. E a partir disso, eu queria chamar vocês para um exercício, rapidamente. Quem tiver pergunta, vai deixando perguntas aqui, mas eu queria chamar você para um exercício prático agora. Então, pega um papel e uma caneta aí que você tiver próximo de ti e você vai fazer rapidamente um exercício comigo. Pensa aí nessa última semana, uma situação que te engatilhou emocionalmente. Pode ter sido uma frase de alguém, pode ter sido uma mensagem do WhatsApp, pode ter sido uma notícia que você ouviu, pode ter sido uma situação que te engatilhou. O que é esse engatilhar? Despertou uma raiva, te despertou uma reatividade, que te deixou assim, num ponto emocional latente. E aí você vai trazer esses 4 elementos. Então, observação. O que exatamente aconteceu? Evita trazer julgamentos agora. Depois, se quiser, coloca eles do lado. Então, eu recebi uma mensagem, de WhatsApp, por exemplo, dizendo assim, sei lá, sumida, ou você é insensível, você é e tal. Descreva o que aconteceu exatamente. Aí, por exemplo, a frase, você é insensível. A frase. Pode ter sido, sei lá, da sua esposa, do seu marido. E aí do lado, ele não me entende, ele é isso, ele é aquilo. Isso é julgamento. Ela é isso já é o julgamento.
como é que você se sentiu? Me senti com raiva e triste. E quais as necessidades suas, então, que você feriu? Talvez foram feridas. A necessidade de compreensão, a necessidade... Não sei quais são as necessidades. Tem uma lista de necessidades que a gente deixou aí, mas tem necessidades universais. Então, por exemplo, pode ter sido uma necessidade de compreensão, necessidade de... deixa eu pensar o que mais. Alguém que fala insensível para você pode ter. De respeito, talvez. Eu não sei como chega isso para você, porque você que vai saber como isso te afetou. Naquela lista que eu deixei no link, tem uma lista de necessidades e sentimentos e necessidades. Minha indicação é que você deixe essa lista próximo a você, ó, no seu quarto, para que você pare e olhe às vezes. Vai criando um repertório, que eu vou deixar um exercício para nós fazer em casa depois. E por final, o pedido. Se você pudesse fazer um pedido para essa pessoa, que pedido você faria? Claro. Então, quando você fala que eu sou insensível, eu me sinto irritado. Que tal se da próxima vez você pudesse evitar essa frase, porque é uma frase que me gera irritação, que me gera raiva. Que às vezes para o outro é tão bobo, mas para você magoa, para você afeta. E aquilo, se você não expressa ou não trabalha, aquilo você vai guardando. E sabe quando a gente começa a se afastar dos outros por pequenas coisinhas do dia a dia? Né? Coisinhas do dia a dia que vão te afastando da pessoa que convive com você. Por questões assim, ó. Por quê? Porque frases que te engatilharam não são trabalhadas, porque a forma de um falar com o outro passa a ser mais ríspida. E aí você começa a gerar um afastamento. E quando vê, você já está lá no trivial. Bom dia, boa tarde. Você já está se comunicando com a pessoa como se fosse assim, um amigo dentro de aqueles que se encontram na rua. Então, aqueles que se encontram, né, trivialmente. Então, é importante zelar um pouco por aquilo que se passa com você e o outro também. E aí, lembra que eu falei que a comunicação também é do outro. Essa pessoa que ele engatilhou, talvez ela nem sabe que ele engatilhou, ou talvez você também tenha engatilhado alguém com alguma frase sua. Então, é importante sempre aprender a ler para além. Né? Quando você engatilha alguém, também acolha o que se passa com ela, porque quando você invalida o que se passou com ela, por exemplo, vamos imaginar que eu falei essa frase para alguém, para o meu filho, né? E o meu filho, eu vou dar um exemplo aqui essa semana que aconteceu, bem real, vida real agora. Teve um dia que a gente terminou o almoço e ele estava no banheiro colocando a pasta de dente e me falou uma frase. E eu só fiz aquela expressão, aham, sei. Inclusive, é uma frase que eu detesto. Nesse dia eu levei um tapa na cara, porque eu estava fazendo com ele o que eu não gosto que façam comigo. E ele chegou para mim, largou a pasta de dente e olhou e disse, mamãe, quando você me diz isso, você faz essa expressão, eu me sinto desrespeitado. Você não, é como se você não acreditasse nas coisas que eu falo. E naquele momento eu parei e disse, olhei para ele e falei, meu pai amado, eu fiz com ele exatamente o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então eu parei, olhei para ele, entendi o que tinha se passado com ele e pedi desculpas para ele. Então é só um exemplo de que às vezes para você é só uma coisinha que você faz, mas que para o outro fere. E quando você invalida o que se passa com o outro, tipo, para, isso é besteira. Talvez é besteira para você, mas não seja para o outro. Assim como aquilo que afeta você pode ser para o outro. E aí iniciam-se os nossos ruídos de comunicação, muitas vezes, tá? Então, exercício feito. Eu queria só trazer mais uma reflexão, que eu sei que já está indo para o final aqui. Nós temos 12 minutinhos para perguntas. Tá, pessoal, pode ir fazendo enquanto eu trago só para finalizar algumas reflexões aqui. A CNV, ela nos ajuda no processo do autoconhecimento. Ela é um convite para que a gente pare para observar aquilo que se passa com nós, aquilo que se passa com o outro. Ela é uma maneira de nos conectar não só ao outro, mas também a nós e as nossas necessidades. Então, vamos fazer brilhar a luz da consciência nos pontos que possamos esperar
achar aquilo que procuramos. Eu gosto da filosofia, que a filosofia traz para a gente uma reflexão. Tudo que procuramos está dentro de nós. Nós procuramos, às vezes, nas coisas, nós procuramos formas, está dentro. A CNV é um convite para você olhar para o que está dentro de ti, para o que te engatilha, para o que te move, para o que aquilo que está dentro de ti. Então, é uma maneira. Lembrando que a vida acontece aqui e agora. O professor Bruno trouxe uma reflexão sobre mindfulness e a importância do aqui e agora. Você só vai conseguir trabalhar a comunicação consciente se você estiver no aqui e agora. Eu não posso ter uma comunicação consciente no passado, né? No futuro. Vou me comunicar no futuro, até porque vocês já prestaram atenção de que às vezes você decide que vai ter uma conversa com alguém e você prepara todo o roteiro fofinho. Aí você chega para conversar com a pessoa e a expressão facial dela te engatilha. E tudo que você tinha planejado conversar, você já se desestrutura e parece que você se perde. Eu não sei vocês, isso já aconteceu comigo. Você tem toda uma estrutura para conversar e quando você chega, uma frase que a pessoa diz já move tudo aquilo que você tinha para trazer, bem bacana. Então, é preciso trazer a sua consciência para o aqui e agora, porque a comunicação ela tem essa demanda. E para isso, eu gostaria de convidá-los, esse é um exercício já para casa, para fazer o diário das emoções. Todos os dias você para 5 minutos do seu dia, ao final, né? Você pode fazer uma respiração e depois fazer esse exercício para fazer o diário das emoções. Onde você pensa em uma emoção que foi mais latente naquele dia e faz essa descrição. Quais foram os pensamentos que vieram naquele momento? Quais foram os sentimentos e os comportamentos que você teve? Vamos imaginar que você teve que fazer uma apresentação do seu trabalho. E alguma coisa, sei lá, fugiu do seu controle, não abriu na hora que precisava, e os pensamentos foram diversos. Nossa, não vai dar, não vai ficar legal, eu vou me atrasar e tal. E naquele momento você sentiu angústia, sentiu medo, quais foram os comportamentos? A sua linha de raciocínio se alterou? Quais comportamentos você teve diante daquilo? Pode ter sido uma conversa, pode ter sido também para emoções que a gente coloca como positiva, né? Alguns autores já trazem para a gente uma reflexão sobre emoções positivas e negativas, porque todas têm função na nossa vida, todas elas são importantes. E entender o que se passa com nós, a diferença entre as emoções ditas como negativas e positivas, é o impacto que elas têm no nosso corpo biológico e no nosso comportamento. Então, o problema não era a raiva, o problema é não saber lidar com ela e agir, ter comportamentos a partir dela. Aprender a entender o que se passa com você é um movimento bem importante. Então, para uma vez por dia, isso aqui começa a ficar tão natural depois em você, você para e pensa, poxa, por que eu agi daquela forma? Ou que pensamentos me vieram para despertar uma raiva e eu me comportar da forma que eu me comportei? Ou então euforia também, né? Já viram que quando a gente está eufórico, a gente às vezes promete coisas ao mundo que depois a gente olha e diz, caramba, por que eu fiz isso? Porque a gente, né, os excessos fazem com que às vezes a gente se perca. Então, é um exercício diário que vale a pena trazer, porque grande carga da nossa comunicação é permeada pela falta de habilidade com nossas emoções e sentimentos. E aí tem uma diferença entre elas, tá? As emoções são estados biológicos que são despertados. Não conseguimos controlar, por exemplo, não tem um botãozinho que diz não sinta isso, sinta isso. Já o sentimento é a percepção e a leitura dessas emoções. Então, esse é um pouquinho mais possível de você cognitivamente elaborar. E esse é o meu convite, por quê? Às vezes, eu estou com raiva em uma situação do meu trabalho e eu acabo trazendo isso para minha comunicação familiar. Às vezes, o meu chefe, né, sei lá, me gerou uma pressão e eu estou angustiada aqui e meu filho acaba tendo que ouvir uma coisa que não tem nada a ver, porque eu não sei fazer essa balização dos meus sentimentos e das minhas emoções, para trazer cada um para o seu contexto e para a sua caixinha, de modo que um não interfira no comportamento com relação ao outro.
A partir disso, então, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Quero agradecer novamente. Trazer para vocês a seguinte perspectiva, ó, seja a mudança que você deseja ver no mundo, que às vezes a gente ouve isso, e aí nos cursos que eu ministro, tem muito aluno que diz assim, ó, mas eu até tento, professora, mas ó, quando eu vou falar com a minha mãe, olha, ela não me ouve. Então, não espere que o outro, você passou por essa palestra, né? Você já sabe um pouquinho de CNV agora. É diferente de quem nunca ouviu falar. Então, não espere que lá fora o mundo esteja fofinho ouvindo você. O ideal seria todo mundo estar mais assertivo na comunicação, né? Haveria mais paz no mundo. Mas não é assim. Então, comece com você. Gaste mais energia tentando ser aquilo que você acha, naquilo que você deseja para o mundo, do que tentando transformar os outros para que os outros sejam aquilo que você quer que eles deveriam ser. E quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim, que eu possa ser espaço e falar coisas que possam chegar ao outro, não no ato de violência e ferir, gerar culpa e dor, mas sim que as minhas palavras tragam conexões com as pessoas, tá? E nesse movimento de check-out, eu queria ouvir de vocês, então, dentro desses 4 minutos que restam ainda, né? Se faz sentido para vocês isso que eu trouxe, como é que chega isso para vocês aí? Professora Ciliane, muito bom, muito boa sua participação, muito clara. Eu fiz várias anotações aqui para praticar e para compartilhar. Nós só temos 4 minutinhos, então vou fazer o seguinte: eu vou ler o que já foi colocado aqui no chat, vou te passar, e aí se tiver outras perguntas, aí talvez se você aceitar, eu posso compilar e te passar por e-mail depois, e a gente responde para o pessoal. Não sei se ficaria bom assim para você. Sim, pode ser. Tá. Então, eu vou começar aqui pelo chat. Bom, primeiro eu queria fazer um comentário, né? Eu tinha anotado aqui, eu acho que é muito importante, não vou deixar passar. A importância da autoconsciência, né, para todo o processo. Eu tenho estudado muito e demorou muito assim para perceber que o princípio de tudo é a autoconsciência, né? Você entender o que se passa dentro de você, você entender a sua posição no mundo, os seus medos, as suas sombras, as suas vontades, para aí sim você conseguir desenvolver outros elementos dentro da sua relação com o mundo, né? Eu acho que inicia-se com uma relação conosco, a consciência do que se passa, para passar para essa relação para o mundo. E no meu livro, né, que eu escrevi, O Mude Você, o Mundo, que a gente apoia aqui o evento, eu falo sobre isso, né? Assim, primeiro, o mundo que a gente precisa começar mudando é o nosso mundo, né? É nós mesmos, para depois partir para o mundo mais próximo e assim sucessivamente. E quando você falou da comunicação não violenta, quando você tem o segundo e terceiro elemento, ou seja, reconhecer o sentimento e reconhecer a sua necessidade, é importante que você tenha uma autoconsciência apurada, que você tenha uma inteligência intrapessoal que te capacite a isso. Porque se você também não conseguir reconhecer, né, professora Suliana, os seus sentimentos, as suas necessidades, você não vai conseguir comunicar aquilo para o outro. E aí você perde a oportunidade de alinhar a sua comunicação, que, como você bem colocou, né, uma comunicação não violenta. A Juliana colocou aqui a importância da escuta profunda, né? Ela fala assim, durante a sua fala, ela falou, essa escuta profunda é maravilhosa também para deixarmos o ego de lado e a competição. E aí o Roberto Almeida complementou. Muito importante esse olhar, Ju. A teoria U fala bastante sobre isso, mas comenta também que não são todos que estão abertos, open heart, com o coração aberto, né? E muitas vezes os que aceitam são aqueles que possuem capacidade e sabem se colocar no lugar do outro. E aí a Juliana chegou com 2 perguntas para você que eu gostaria que você respondesse para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. A primeira é, você acha que a comunicação digital virtual está atrapalhando em uma linguagem mais empática? E logo na sequência ela colocou, quando nos afetamos com algo que alguém diz com sentimentos negativos, é melhor conversar depois ou resolver na hora? Então, vamos lá. Achei bem pertinente a sua fala sobre autoconsciência, faz todo sentido. Primeiro, se olhar, como é que eu comunico com clareza o outro que eu não sei, o que está se passando comigo, mas que não está claro para mim.
E aí, as perguntas da Juliana, sim, a questão digital. Por quê? Porque às vezes as mensagens chegam fora de contexto, principalmente em grupos de WhatsApp, por exemplo, com muitas pessoas, as frases, se não estiverem alinhadas, ou não houver consciência de clareza, porque hoje se conversa por emotions, eu nunca sei direito o que é, eu acho que às vezes eu mando tudo errado, mas eu não sei como o outro recebe aquilo que se passa. Então, há como você desenvolver uma comunicação mais assertiva também em mensagens, desde que você traga consciência para sua escrita, né? Tem até que você traga um pouco mais de afetividade na sua escrita. Então, você pode transformar essas frases em digitais, por exemplo. Esse texto aqui, se você pudesse falar, ele poderia ser digital e eu acho que daria para alguém compreender. A grande questão é que não é assim no dia a dia. Vai tudo cortadinho, em frases picadas, e você tem que remendar elas para você entender um pouquinho do que se passa. E nós não fazemos checagem, geralmente, com o outro. Então, quando você me manda uma mensagem, se eu não entendi, eu fico com aquilo que eu entendi e não checo com você se era isso mesmo que você queria dizer, geralmente. E com isso eu me perco. Eu medio muito grupo de aluno com relação a isso. Recentemente eu mediei um conflito entre grupo de estudantes de cursos diferentes. Então, a frase de uma, ela tinha um desejo de comunicar algo para a outra, mas a outra recebeu essa frase de uma forma que agrediu ela. E ela não soube falar, dizer que agrediu, ela só se sentiu agredida e não comunicou. Então, assim, o meio digital ele precisa talvez ter um pouquinho mais de cuidado, né? A frase o que eu vou escrever ao outro? Será que quando eu respondo no WhatsApp, eu estou tendo consciência do que eu estou respondendo? Será que ao responder as mensagens ou fazer uma postagem no Instagram, hoje eu me pergunto um pouco isso, né? Ao postar no Instagram, nós estamos tão vulneráveis a interpretações das mais diversas formas que é importante não ter muita dualidade, conseguir ser claro numa postagem, para não dar chances ou brechas para que as pessoas façam interpretações achismo sobre isso. Achismo já é difícil com clareza, né? Imagina se você não for claro. Então, o meio digital, eu acredito, pelo menos eu já fui engatilhada várias vezes emocionalmente por mensagens de WhatsApp que chegaram fora de contexto e que quando eu fui esclarecer a situação, não era nada daquilo do que eu tinha entendido na mensagem da pessoa. Então, eu acredito que seja um complicador se eu não souber usar. E respondendo a outra pergunta, que agora eu me perdi, Gabriel, me ajuda de novo, a Juliana falou do meio digital. Eu leio para você. Ela pergunta: quando nos afetamos com algo que alguém diz, com sentimentos negativos, é melhor conversar depois ou resolver na hora? Sim, então vai depender da sua habilidade. Obrigada. Me fugiu aqui, que eu me conectei à resposta. É, a, Se você tiver habilidade para gerir a sua raiva naquele momento e trabalhá-la, tudo bem. Mas se você não tem condições, né, vamos supor, com a sua mãe em casa, ou com uma pessoa próxima a você dentro da sua casa, se você está com raiva naquele momento e sabe que na raiva você fala coisas que depois vai se arrepender, que vai machucar o outro, peça espaço à pessoa e diga: olha, nesse momento eu estou com muita raiva e eu não vou ser assertiva na minha fala, não vai ser legal. Então, me dá um espaço, vamos conversar sobre isso amanhã? Ou então, né, estratégias, se conhecer. Eu tinha um ex, por exemplo, que só a forma que ele me olhava, com um olhar tipo de não acreditar no que eu estava falando, me irritava profundamente. E aí eu comuniquei isso a ele um dia, ele disse: não, mas isso é uma percepção sua. Aí nós começamos a conversar sobre alguns assuntos olhando para o teto, porque assim eu não ficava engatilhada emocionalmente por conta da forma dele me olhar, que no fundo eu descobri que era a minha interpretação sobre a forma que para ele era normal aquilo, mas para mim me afetava. Então autoconsciência de novo que o Gabriel traz. Se você percebe que naquele momento você não vai agir bem, dê espaço, e dê espaço ao outro também, né? Isso é empatia. Quando o outro tiver com muita raiva, dê espaço. Se ele não quiser conversar com você naquele momento, ele está fazendo isso também em respeito a você. Então, dá espaço para ele e entenda que talvez naquele momento não é bom realmente conversar. Isso vai depender da sua habilidade, vai depender da sua autorregulação emocional.
E autorregulação emocional você desenvolve à medida que você desenvolve consciência das suas emoções. Então, volto lá no diário, começa a se compreender um pouco mais o que se passa com você. Só isso vai te dar condições de começar a gerenciar. É que nem uma empresa. Eu só consigo gerenciar o que eu conheço. Como é que você vai fazer gestão de recursos sem saber quais são os recursos? Não tem como. Então, é preciso eu conhecer. Eu não sei se eu respondi aqui a colega. Juliana pode responder aí se teve a resposta, se a professora Suliane conseguiu responder. Eu acho que sim, ela respondeu. Foi ótimo, obrigada. Professora Suliane, o tempo passou rápido, foi fantástica a sua exposição, a sua participação no dia de hoje. Você quer falar mais alguma coisa ou eu posso partir para os encaminhamentos finais? Então, eu só queria fazer um convite para o pessoal que desejar. Todas as segundas-feiras nós temos círculos empáticos, porque isso aqui, gente, é exercício. Isso aqui é que nem desenvolver o músculo. Você vai para academia, agora não, agora tu está fazendo em casa, né? Sei lá, estou imaginando aqui. Tu vai lá e faz um exercício para fortalecer teu bíceps, teu quadríceps, teu corpo. Comunicação é exercício, é fazer, é se jogar mesmo, sem se culpar se não deu certo um dia. E todas as segundas-feiras, das 5 às 7, das 17 às 19, nós temos círculos empáticos, que é um ambiente para treinar a CNV dentro do Gotas. Então, nós treinamos CNV nas segundas-feiras. Quem quiser, acompanhe a gente lá no Instagram, Gotas de Amor do DF, e sinta-se convidado para estar conosco no momento, num espaço destinado para treinar CNV. Tá? E era esse meu convite. Quero agradecer de novo ao professor Gabriel, grande parceiro aí, que abre as possibilidades para a gente interagir, né? A pessoa que esteve conosco, nos inspira bastante nos projetos e nas atividades. E é uma oportunidade grande de poder estar aqui e contribuir um pouquinho. Espero que faça sentido o que eu tenha trazido, e também, se não fizer, tá tudo bem. Cada um vai levando aquilo que faz sentido para si. Gratidão mais uma vez pela oportunidade. Professora Suliane, foi fantástico. E eu queria deixar... o Roberto Almeida está pedindo para repetir o Instagram. Gotas de Amor do DF. Gotas eu não de sei amor. onde é que eu... E se tu quiser digitar, eu tô procurando onde é que é o chatzinho aqui. Tô com medo de desligar se eu apertar no chat. Sumir. Eu digito já. Eu vou só dar os últimos recados e aí já digito, porque, gente, vocês sabem que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se eu parar para digitar aqui, eu não consigo mais falar. Gente, o pessoal está te elogiando. Eu queria agradecer mais uma vez a professora Suliane, falar que essa é uma iniciativa da pós-graduação em Impacto, Inovação, Empreendedorismo Social do Centro Universitário DF, com apoio do Impact Hub Brasília. Na próxima semana, pessoal, na próxima quarta-feira, nós teremos conosco o professor José Augusto Lacerda, da Universidade Federal do Pará, para falar sobre inovações sustentáveis e Agenda 2030. Ele que é um especialista na área, líder do time Enactus da UFPA, também, perdão, professor conselheiro do time Enactus da UFPA, o atual campeão brasileiro, e uma pessoa muito especial, muito envolvida no ecossistema de inovação social e empreendedorismo social do Brasil. Agradeço todos que estiveram aqui conosco na sala, não vou nominar, e todos que estiveram conosco no Facebook do Mude Você o Mundo e do Impact Hub Brasília. Muito obrigado, gente. A gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau. Se cuidem.